Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. E hoje nós vamos dar uma voltinha no Museu Naval. Esse museu guarda toda a memória da história naval brasileira, desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. É um passeio super interessante para os aficionados em navios, invasões, piratas. E também para aqueles que gostam de saber mais sobre a história do nosso país, sob o ponto de vista do mar. Vamos embarcar nessa viagem? Chegamos! É aqui, cidade do Rio de Janeiro, centro, Rua Dom Manuel, número 15. O Museu Naval está situado nesse belo prédio na Rua Dom Manuel, esquina com Rua São José. É um prédio do final do século XIX que foi construído para ser sede do Clube Naval. A fachada é em estilo eclético, muito bonita, muito bem feita. A cantaria de Guinais, que é a pedra típica do Rio de Janeiro, a calçada também em Guinais. E realmente o museu está muito bem instalado no coração da cidade, podemos dizer. Muito lindo mesmo! Vamos pegar uma carona com essa turma? Vem, galera! Bem-vindos ao Museu Naval. Esse museu conta a história do Brasil do ponto de vista do mar, da importância do mar para esse país. Vamos começar nosso passeio pela exposição permanente do museu, que se chama O Poder Naval na Formação do Brasil. Bora ver o que tem de legal? A escolha do tema O Poder Naval na Formação do Brasil nos levou a apresentar a história desde as grandes navegações. A construção naval portuguesa é notável. Os portugueses estavam construindo por um método desenvolvido no Mediterrâneo de construir o esqueleto do navio primeiro. Isso permite controlar completamente a forma do navio. Tiramos os modelos da vitrine para mostrar alguns detalhes. Na vitrine também tem um pequeno homenzinho que dá a proporção do navio. Em vez de usar escalas, nós usamos logo a figura humana, que dá uma ideia de tamanho dos navios. Essa é a caravela. Como se vê, a caravela não era um navio muito grande. Tá? A caravela é o navio básico do início das grandes navegações. Verdade que a caravela não foi usada pelos portugueses antes de meados do século XV. Eles começaram com navios medievais, barcas, barinéis. A caravela é o navio da exploração da África, propriamente dita. E o Cabo da Boa Esperança foi descoberto com caravelas por Bartolomeu Dias. Em seguida, quando começou o comércio da Índia, o importante era um navio mercante. A nau é um navio mercante. E o português precisou de um navio de guerra para lutar do outro lado do mundo. Então o galeão ocupa espaços com canhões. Ele é um navio com projeto ligeiramente diferente da nau. Na verdade, se diria que ele é uma mistura do projeto da caravela, com formas mais longas, mais rápido, mais veloz, porém, usando os espaços principalmente para levar canhões. A sala mostra também a vida a bordo no século XV e XVI, a vida a bordo nas grandes navegações. Né? O principal alimento era o biscoito, né? Que era um pão desidratado que durava mais que os outros mantimentos. Né? Eu também estou achando tudo muito legal. O que mais? Os portugueses, para poderem se lançar às grandes navegações, tiveram que desenvolver tecnologia, mas logo partiram para o projeto de chegar à Índia. Esse projeto tinha o propósito de trazer
as especiarias. Aqui no museu as especiarias estão cheiráveis. O visitante pode sentir o cheiro das especiarias. A canela, o gengibre, a pimenta, a noz moscada, o cravo. Muito legal, e a gente aprendeu sobre a história do Brasil e também foi muito legal, muito mesmo. A Diretoria de Patrimônio Histórico, ela tem o prazer de desenvolver atividades educativas com o objetivo de dinamizar as nossas visitas, que são, em grande maioria, escolares. O ano passado atendemos mais de 400 escolas. Alguém aqui já ouviu falar sobre piratas e corsários? A rainha ou o rei de um determinado país contrata alguns corsários. Dá uma carta para eles, que é uma carta de corso. O pirata, ele não tem nenhuma carta. Nenhuma. Então ele chega ali, pega todo aquele ouro, fica no bolso dele e a rainha não vê? Nada. Não vê nada. O pirata, por conta disso, ele podia... Em 1555, os franceses estiveram aqui no Rio de Janeiro. Villegagnon, que era o seu líder, fundou uma colônia, ou seja, uma fortificação, numa pequena ilha dentro da Baía de Guanabara, que hoje tem o nome de Ilha de Villegagnon. O principal interesse dos franceses era o pau-brasil. Aqui as crianças podem ver as diferentes colorações do pau-brasil. Interessante. Percebam só a dificuldade de se dar um tiro nessa época. Olha quantos elementos são importantes para que o canhão possa funcionar. Aqui vocês podem ver, por exemplo, como que era difícil fazer um canhão atirar. O primeiro passo era utilizar a lanada. A lanada é esse instrumento que precisa ser inserido dentro do canhão para que o canhão não guarde nenhuma fagulha, ou seja, para que no momento em que seja colocada a pólvora, o canhão não exploda. O segundo momento é a cuchara. A cuchara serve para que a pólvora seja inserida dentro do canhão. Depois, com o soquete, a pólvora é bastante apertada lá dentro e aí sim podemos pegar uma bala e inserir pela boca do canhão. Esse aqui é um exemplo que vocês vão poder segurar de uma bola de canhão. Essas bolas pesam mais de 10 quilos cada uma. Agora, imagina colocar 20 bolas seguidas dentro de um canhão? Haja braço! Força, garoto! Esse museu é uma aula de história deliciosa. Tudo muito lúdico, divertido. O visitante também pode mexer nesse museu. É o próprio visitante que vai mudar os mapas aqui no museu. Diversos mapas do século XVI. Aqui na sala 3, o tema é expansão, consolidação e independência. Logo que você chegar, você vai poder ver um modelo fabuloso, uma réplica de uma nau espanhola chamada São Felipe, cujo autor é o Gastão Menescal Carneiro, um modelista que fez vários modelos para esse museu. Percebam a complexidade das cordas, dos cabos, dos panos, que eram fundamentais para que o navio pudesse se deslocar. Percebam também a quantidade de canhões. E lembrem-se, os navios não serviam só para a guerra, eles também faziam com que as informações circulassem. O rei só podia governar graças a essas informações. Olha, acrescento eles terem a vivência que a gente não tem numa sala de aula, né? Como o que eles estavam vendo, toda essa parte de quadros, de barcos, do canhão, de tudo, isso vai acrescentar. Então é aquela parte, uma parte assim, agradável do estudo.
né? Aí pode completar com a parte da sala de aula. Então, a vivência deles aqui junto com a sala de aula. Em seguida, aí sim chegamos na parte mais interessante dessa terceira sala. Mostra-se a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. É exatamente isso que representa esse quadro, a família real chegando na Baía de Guanabara. As elites brasileiras não desejavam ver o país que recebeu uma série de melhorias com Dom João VI durante sua permanência aqui, sendo recolonizado. Em suma, foi por isso que ocorreu a independência em 1822. As ações da Marinha foram muitíssimo importantes, porque permitiram que a independência extrapolasse o Rio de Janeiro e mantivesse o Brasil unido. Esse é o busto do almirante Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré, o patrono da Marinha. Esse busto é de Soares do Reis, em mármore, é um busto muito bem feito e o que é importante, ele está aqui homenageando o nosso patrono. Aqui aparece um feito de Tamandaré. É um feito em que ele, prisioneiro dos argentinos, consegue soltar a tripulação brasileira que estava prisioneira também e, com isso, tomam o poder neste brigue e navegam para Montevidéu, livrando-se, portanto, da prisão. Também muito importante nessa sala são as duas figuras de proa. Elas são esculturas de madeira, acredito, de excelente qualidade, com a douração a ouro. Mais importante, Dom Afonso, o filho, homem de Dom Pedro, que morreu ainda muito pequeno e por isso é um anjinho. Né? E o Dom Afonso deu um nome ao nosso primeiro navio de guerra a vapor, cujo comandante foi o Tamandaré, inclusive com o anjinho mostrado como figura de proa. É um quadro de De Martino, com 130 anos de idade, e mostra a nossa intervenção na Argentina, em que o grande feito é a passagem de toneleiro. Né? Vejam só que interessante essa parte de coraça do monitor Alagoas. Vocês podem ver exatamente o estrago causado por um disparo das fortificações paraguaias. A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito ocorrido na América do Sul. Rivalidades internacionais colocaram de um lado o Paraguai e do outro o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formavam a Tríplice Aliança. Os aliados derrotaram o Paraguai após 5 anos de lutas. A derrota fez com que o Paraguai se tornasse um dos países mais atrasados da América do Sul até os dias de hoje. A passagem por essas fortificações só foi possível a partir da obtenção desses navios. O Brasil adquiriu 17 novos navios exatamente para que pudesse transpor as fortificações. A mais notável delas, como eu já falei, foi a transposição, ou seja, a passagem pela fortaleza de Humaitá. E aqui, esse quadro representa exatamente isso. Percebam como esse pintor italiano, na verdade um ex-oficial de marinha, o Eduardo De Martino, mostrou a passagem das forças aliadas por Humaitá. Percebam que o quadro tem uma tendência escura, provavelmente para trazer a sensação de dificuldade e de poder de destruição dessa fortaleza. My name is Carl, I'm from Sweden and I'm in Brazil for the first time. I think Rio is one of the finest cities in the world. It has fantastic surroundings and fantastic buildings, such as this one here. This is the Museum of the Naval History of Brazil, which I have just visited, and it's a very interesting museum. I can definitely recommend it that you take a look next time you're in Rio. Thank you. Estamos aqui no entorno da Praça 15, região central do Rio e de grande importância histórica. No Paço Imperial, por exemplo, Dom Pedro I anunciou o fico e a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos. E tem o Palácio Tiradentes, onde Tiradentes ficou preso antes de ser levado à forca. E a Igreja do Carmo, antiga capela imperial onde Dom Pedro casou com a imperatriz Leopoldina. A gente respira história aqui. Vamos continuar nossa visita ao Museu Naval? Um museu que mostra de uma maneira lúdica e informal a história do poder naval brasileiro. Essa grande vitrine aqui tem modelos de navios
do final do século XIX ao dias de hoje, todos da Marinha do Brasil e todos aproximadamente na mesma escala. Em frente a essa vitrine temos duas vitrines, uma que mostra a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil mandou uma divisão naval para patrulhar a costa da África. E na Segunda Guerra Mundial. A nossa participação na Segunda Guerra Mundial foi inevitável. Informa o repórter S em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Informou o repórter S, o testemunho ocular da história. A nossa participação na Segunda Guerra Mundial dependeu muito do apoio dos Estados Unidos, que nos cedeu navios e, com isso, a Marinha ficou totalmente equipada e pôde fazer os comboios. A Marinha Brasileira ajudará a proteger os vossos comboios. A Força Aérea Brasileira dará caça aos submarinos inimigos. As nossas bases, os nossos postos estarão à disposição de vossos aviões e de vossos navios. Forneceremos borracha, madeira, víveres, minério de ferro, mica, diamantes, algodão, roupas, medicamentos. Não havia estradas, ou quando as havia não eram de boa qualidade, entre as principais regiões do Brasil. Tudo se fazia por mar. Isso faz, inclusive, que haja um modelo de um ITA, o famoso ITA, na vitrine da Segunda Guerra Mundial. Também há uma parte da exposição que mostra equipamentos da década de 1970. Esses equipamentos estão aqui apenas para mostrar que o navio, que era uma simples plataforma para transportar armamento no início do século XX, passou a ser um sistema automatizado em que a tripulação está lá principalmente para tomar decisões. É que diversos equipamentos podem ser manipulados pelo visitante, né? No caso, esse é um calculador de tiro dos encouraçados da Primeira Guerra Mundial. Esse equipamento é, na verdade, um computador analógico, com engrenagens, planetários e tudo mais. Ele fazia o cálculo completamente analógico do tiro. Além do que já foi visto nas exposições de longa duração aqui do Museu Naval, também são realizadas mostras temporárias, tanto no museu, no Pátio d'Armas e na Sala de Exposições Temporárias, como no Espaço de Exposições Temporárias no Espaço Cultural da Marinha. Bora então conhecer o Espaço Cultural da Marinha, que fica a 200 metros do museu, na Praça 15. Essa aqui é uma réplica da caravela do Descobrimento. Foi numa dessas que Cabral desembarcou em terras brasileiras. E aqui, a galeota Dom João VI, na qual a princesa Leopoldina dava um rolezinho pela Baía de Guanabara. Estou aqui com meu filho Henrique, ele que me pediu, inclusive, para vir. A gente visitou já o submarino. Uma coisa legal é que o helicóptero da outra vez que nós viemos estava fechado e hoje a gente pôde visitar, tirar foto. A gente visitou aquele navio, o Comandante Bauru, vale muito a pena aqui. Meu nome é Sabrina, sou estudante de arquitetura, vim aqui no Espaço Cultural da Marinha para fazer um trabalho sobre restauro e a gente acabou descobrindo uma série de coisas legais, como o passeio para a Ilha Fiscal, que é super barato, estudante tem desconto,
E é uma coisa que a gente não tem essa cultura, né, de fazer passeios de museus. Aqui no o brasileiro carioca não tem muito disso e eu achei super legal o espaço, o ambiente e os passeios que tem. O passeio é muito bonito, acontece de quinta a domingo, 13h15 e 15h15. São 2 passeios podendo ser agendados para grupos, escolas e na parte de turismo, quando houver um grupo acima de 10 pessoas, podem vir fazer o passeio fazendo o prévio agendamento. Gostaram do passeio? Agora de volta ao museu. Vambora! Aqui no pátio, nós terminamos a visita ao circuito principal do museu. O Mobile é uma obra de arte de um artista de Santa Catarina. Eu acho esse Mobile uma das coisas mais bonitas que tem aqui no museu. Esse pátio é conhecido como o Pátio das Armas, porque ele tem uma exposição que mostra diversas armas. Um torpedo do século XIX, uma mina da Primeira Guerra Mundial, um torpedo do século XX, a culatra do canhão de um dos grandes encouraçados Dreadnoughts do Minas Gerais e não podemos esquecer da nossa magnífica coleção de canhões de bronze. Tem ali um canhão de 1597, inglês, tirado do fundo do mar, que tem o nome do fabricante, John Elkin. Os ingleses sabem que ele existe, mas na Inglaterra não existe nenhum canhão de John Elkin. Tá vendo? Só aqui nesse museu dá para pisar literalmente em cima de uma mina utilizada na Segunda Guerra Mundial. E não esqueçam, visitem os museus. Pode ser bem mais bacana do que você imagina. Visitar o museu é muito legal. Vem aqui pro museu, você vai encontrar tudo aqui. Para saber mais sobre horários de funcionamento e agendamentos de escolas, entre no site e programe sua visita. No site, você também pode ter informações sobre os horários e preços dos passeios que acontecem no Espaço Cultural da Marinha, que fica a 200 metros do museu. Anote aí o endereço. Rua Dom Manuel, número 15, região central da cidade do Rio de Janeiro. Tchau, pessoal. Até a próxima. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.